Boa noite, moçada. Matheus, Vinícius, Camila, boa noite. Vinícius, um grande abraço, cara. Muito tempo que a gente não se vê, né? Te ter aqui, eu sei que participou da minha formação. Vou falar muito não, senão entrega a idade, né, Vinícius? Mas brigadão, cara. Moçada, clica aqui no aviãozinho, ó, e manda mensagem aí, convida a galera para assistir a live. Vou passar aí um pouquinho de informações importantes, né, para você sobre prescrição do treino. Vou até fixar aqui nos comentários. E vão ver galera entrando. Vou deixar aí fixado. Eu mesmo vou mandar para uma galera aqui agora. Só clicar no aviãozinho, moçada, e selecionar as pessoas aí para que participem da nossa live. Boa noite, Diego, Alaide. Prazer, gente, muito bom vocês estarem aí acompanhando a live. Elisângela, valeu demais. Bem, galera, vou começar falando aí, né? Enquanto vocês vão convidando a galera, clica aí no aviãozinho. Simone, muito obrigado, viu? Você tá aí. Chama a galera lá da turma aí de Ouro Preto, Simone, para assistir a live. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre prescrição do treino. Então, galera, tem assim, e podem ficar à vontade, viu? Para mandar suas perguntas, coloca as perguntas aí nos comentários e a gente vai batendo um papo, tá? Galera, enquanto a moçada vai entrando, vou falar um pouquinho, né? Qual que foi o intuito da live aí. Muita gente fica, às vezes, me perguntando, né? Com relação à prescrição do treino. O que eu faço? Recebo mensagem, às vezes, de planilhas, tá? Então, a galera, às vezes, me manda a planilha deles e fala assim, Bruno, vê se tá certo, vê o que você acha. Bem, galera, é um negócio até que eu não gosto de fazer, tá? Ficar avaliando a prescrição de vocês, tá? Eu acho que vocês têm que ter autonomia, sim, para fazer uma prescrição. E a ideia, lógico, que eu posso ajudá-los, né? Mas é sempre bom ouvir um pouco. Então, às vezes, por que eu não gosto, né? Porque às vezes parece algo muito unilateral. Então, vocês me mandam, né? A galera me manda o programa e fala assim, Bruno, vê se tá certo. Eu preciso, na verdade, bater um papo com vocês para saber o que vocês consideraram ao fazer aquela prescrição. Por isso que eu não gosto. Então, fica muito unilateral, simplesmente, olha aí. Né? Eu não sei qual foi o pensamento de vocês. Então, eu gosto de bater esse papo, conversar com o professor, e aí sim eu faço uma avaliação, enfim, no que pode ser melhorado, né? Mas é isso. Eu pensei assim, vou fazer um curso, né, sobre prescrição, que vai ser o curso que vai acontecer no próximo fim de semana, no sábado, de 8 a meio-dia, onde eu vou falar sobre prescrição do treino. Eu falei assim, vou fazer a live aqui e já vou, às vezes, sanando algumas dúvidas da galera e outras dúvidas vão surgir para o curso, né, do próximo sábado. Então, foi exatamente essa a ideia, tá? Então a galera fica às vezes me perguntando se está certo ou se está errado, enfim. O que eu gosto, moçada, é de entender, tá? Então muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Bruno, eu posso fazer um treino todo dia? Né? Pode sim, não tem problema, tá? O negócio é que esse treino, né, que a gente chama de Full Body Program, ou o treino geral, que é o treino caracterizado por
todos os grupamentos, né, são trabalhados naquele dia ali. Pode ser feito todo dia sim, tá? Não tem problema. O negócio é que não vai ser um treino porrada, né? Ou seja, eu não vou fadigar todos os músculos ali com volume alto, né? Muitas vezes eu vou fazer um exercício, 2 exercícios para um grupamento muscular. E lógico, vai ter às vezes exercícios com 4 séries, né? 5 séries, ou 2 exercícios com 5 séries, totalizando 10 séries. E no outro dia, ou no próximo treino, eu vou treinar de novo, né? 5 séries ou 10 séries. Então pode ser feito sim, não tem problema nenhum, tá? Eu fazer o mesmo treino todo dia, tá? E não é só coisa de iniciante, não, tá? Tem muitos atletas, né, que optam por fazer sim um treino full body, tá? Justamente com essa ideia de aumentar o volume do treinamento dos grupamentos musculares, tá? Então eu vou dando, é como se eu desse um pequeno tiro, né, a cada grupamento muscular, ou seja, eu vou estimulando aquele músculo ali de forma longitudinal, né? Em vez de eu dar uma porrada na segunda-feira ou na terça-feira, eu vou dividindo o treino e dou uma porradinha na segunda, dou uma porrada na quarta e dou uma porrada na sexta, em todos os grupamentos, né? Então seria uma forma aí de fazer essa divisão, tá? O outro, e aí, Lu, é o que você está me perguntando, né? É certo fazer um dia parte superior e o outro parte inferior? É sim, não tem problema também não, tá? Esse é um modelo de split program, ou programa dividido, tá? Então, moçada, enquanto eu vou falando, clica aí no aviãozinho, convida a galera para a live, tá? E pode clicar lá, um monte de gente, né? Você seleciona e vai mandando para todo mundo. Lu, o split program, o programa dividido, né? Eu não tenho uma regra com relação a ele. Ou seja, eu posso dividir como membro inferior e membro superior. Eu posso dividir músculos anteriores, né? Ou seja, peitoral, abdômen, deltóide anterior, bíceps, quadríceps e tibial anterior, por exemplo. E músculos posteriores, né? Então, gastrocnêmio, né? Isquios tibiais, glúteo, lombar, tríceps e dorsal, trapézio, deltóide posterior, tá? Então eu posso fazer essa divisão da forma que eu bem entender. O que eu penso é que vocês, como professores, né, tem que ter embasamento para defender essa prescrição de vocês. Eu, particularmente, é um modelo que eu gosto, sabe? Eu posso dividir também, Lu, por exemplo, membro inferior num dia, né? Aí eu treino quadríceps, isquio, glúteo e panturrilha. Um exemplo. No outro dia, eu treino musculatura do membro superior anterior. Então eu faço abdominal, peitoral, bíceps e deltóide anterior. No outro dia, pensando num programa dividido A, B, C, eu faço os músculos superiores posteriores, né? Então tríceps, lombar, dorsais, trapézio e deltóide posterior. Então, eu vejo dessa maneira, eu tenho embasamento para ter essas divisões, tá? E aí, acaba que eu saio um pouquinho daquela divisão clássica, né? Que é de peito e tríceps e costas e bíceps. A galera usa muito essa prescrição. Não é que ela é errada, tá? Se a gente for parar para pensar, lógico, a gente tem base científica também para defender essa prescrição. Pensando, por exemplo, que num trabalho de dorsal aí, né, onde eu tenho um certo componente, uma ativação dos flexores do cotovelo, eu teria uma ativação de bíceps, tá? Igualmente para o peitoral também eu teria uma ativação de tríceps, tá? Para fazer a extensão de cotovelo, né? Então, eu posso adotar isso sim, mas eu vejo o seguinte, para a gente sair um pouco dessas prescrições como se fosse receita de bolo, né? E explorar um pouco mais o universo dessas divisões de treino, né? Eu tenho um aluno meu da consultoria, ele fechou a consultoria comigo, e aí eu fiz uma prescrição para ele,
totalmente diferente do que ele já tinha feito. Ele foi e falou assim: Bruno, eu não gostei da prescrição. Eu gosto de treinar peito e tríceps, costas e bíceps e perna. Bem clássico assim. Perna e ombro, às vezes, né? Que a galera gosta de fazer. Aí eu fui e falei assim, cara... e aí ele foi e falou, ele continuou. E aí eu gosto de fazer esse exercício, esse... Foi selecionando os exercícios, ele mesmo. Aí eu fui e falei assim, na boa, desculpa, mas... Por que você me chamou para montar seu programa? Se você já tem aquilo que você faz, que você gosta e você não está disposto a mudar, para que você me chamou? Aí ele falou assim, não, é porque eu gosto desse. Eu falei assim, pois é, você gosta desses e você já faz esse há muito tempo. E talvez por isso você não está tendo resultado. Vamos mudar um pouquinho esses estímulos e vamos ver como que seu corpo responde? Aí ele, beleza. Então eu pedi um voto de confiança e fiz uma prescrição totalmente diferente dessas que ele já estava acostumado. Ele respondeu. E não era para ser diferente também, né? Eu dei um estímulo para ele que ele não estava tendo e aumentei o volume de alguns músculos que ele não estava, que estava com um volume baixo para ele, né? Então, ele começou a responder ao treinamento dessa maneira. Contudo, também não é só essa prescrição de treino, né? Ou seja, fazer treino dividido, fazer treino full body. Eu penso o seguinte, vocês têm que ter embasamento para defender a prescrição de vocês, seja ela um programa full body ou um programa dividido, tá? Essa que é a ideia. E seja qual for, fazer um bom controle do treino, tá? Então sempre, nas minhas últimas lives, eu tenho falado, né, muito sobre controle do treino, tá? Eu vejo sim que isso é uma variável diferente, é um diferencial na prescrição de vocês, tá? Então, eu realmente acho que vale a pena. E aí a galera me pergunta muitas vezes como que deve ser feita esse controle, tá? Mais uma vez, galera, não tem receita de bolo, tá? Então, tem gente que utiliza as repetições, né? Percentual de um RM, por exemplo. O cara faz teste e tal e gosta de trabalhar com a carga. Tem outras pessoas que se baseiam na percepção subjetiva do esforço, né? Naquela escala Omni, tá? Posso até mostrar para vocês aqui a escala Omni. Então, vai de acordo com a ferramenta que vocês querem. O que eu falo é o seguinte, é saber realmente manipular essas variáveis. Tem algumas pessoas que gostam também de fazer o controle sobre o tempo do treino, né? Então eu pego lá o tempo do treino e multiplico, por exemplo, pela PSE, tá? É uma forma de fazer o controle? Vai funcionar? Vai funcionar. Mas pensa o seguinte, existe pessoa que vai na academia, eu estou falando na musculação, beleza? Vai na academia e o treino do cara durou 1 hora, ou 1 hora ele ficou na academia, né? Só que o tempo de treino dele, ou seja, o tempo que ele ficou realmente executando sobre a ação muscular, foi 40 minutos. E aí eu vou considerar o tempo de 1 hora, né? Então eu estou perdendo esses 20 minutos aí que está quantificando, mas que ele não estava sobre a ação muscular. Então isso tem que ser levado em conta, tá? Então, uma forma talvez um pouco mais fiel de se fazer esse controle é por meio do tempo de contração, né? Então eu pego o número de séries, multiplico pelo número de reps, multiplico pela duração das ações musculares, concêntrica e excêntrica, e aí eu multiplico pelos exercícios, obviamente, e pela PSE, tá? E isso aí vai me dar um valor mais consistente do treino dele. Contudo, eu vejo que uma ferramenta ainda mais precisa para fazer esse controle seria através do grupamento muscular, tá? Então eu tenho um controle sobre cada grupamento muscular. Aí vocês podem me falar o seguinte, porra, mas dá trabalho pra caramba, né? Imagina o seguinte, eu vou ter que fazer um cálculo para o treinamento de peito, um cálculo para o treinamento de perna, um cálculo nem de perna, né? Só de quadríceps. Um cálculo para isquio, um cálculo para panturrilha? Vai sim. Mas eu acho que trabalhar com consultoria, trabalhar com prescrição é exatamente isso, tá? Você tem que ter essa ferramenta, esse conhecimento na mão e saber utilizar ele, tá? E outra coisa, quando a gente pensa, por exemplo, nesse controle do treino para atletas, o atleta vive disso, né? Então o atleta treina todo dia, enfim.
O praticante de musculação, né, nós seres normais aí, muitas vezes a gente não treina todo dia, ou os meus alunos não treinam todo dia, né? E aí eu tenho que considerar os dias que ele não treina. Ou seja, o dia que ele não treina, o volume de treino dele é 0. E ele tem que ser levado em consideração na hora, por exemplo, de eu calcular a monotonia do treino dele. Como eu já falei em algumas lives, né, a monotonia, ela é o quanto que o treinamento variou ao longo de um mesociclo, por exemplo, ou do microciclo, né, da semana, enfim. Então isso deve ser levado em conta também, tá? A Lu tinha me feito uma pergunta em relação ao aeróbio. Posso fazer aeróbio todo dia? Pode sim, tá? Não tem problema. O negócio é o que você quer com esse aeróbio que você está fazendo, né? Então, por exemplo, ontem, aqui no condomínio onde eu moro, tinha uma vizinha que estava fazendo HIIT, metendo o pé. Aí eu falei com ela, qual que é o seu objetivo? Ela, queimar gordura. Falei assim, ei Sheila, tudo jóia? Brigadão, você tá aqui, muito obrigado, viu gente, vocês estarem participando. Vai mandando as perguntas aí, fiquem à vontade. Clica aqui no aviãozinho, ó, e convida a galera para participar da live, tá? Nós estamos aí com 8 pessoas no momento, vamos tentar chegar a 20 pessoas, beleza? E aí, conto com a ajuda de vocês aqui no aviãozinho, tá? Então pode sim, pode treinar todo dia. A menina estava fazendo HIIT. Aí eu falei assim, por que você quer? Ah, eu quero perder peso. Eu falei, olha, se você quer perder peso, essa intensidade elevada não vai queimar gordura, tá? Lógico, se a gente for pensar em déficit calórico, beleza. Mas não é só isso. A ideia é que ela maximize o metabolismo oxidativo, né? Para ela queimar a gordura, tá? Então, moçada, o que acontece é o seguinte. Lógico que o HIIT, por exemplo, vai fazer com que eu tenha um maior número de mitocôndrias e mitocôndrias maiores, né? E como a gente sabe, a mitocôndria é o principal queimador de gordura, é a mitocôndria, né? Contudo, eu não vou queimar gordura quando eu fizer esse aeróbio. Eu vou queimar gordura quando eu fizer o aeróbio de baixa intensidade e longa duração. Então é realmente ficar 40, 50, 1 hora pedalando, ou na esteira, escada, enfim, durante um longo período de tempo, com o metabolismo, com a frequência cardíaca mais baixa, né? Então é um aeróbio de baixa intensidade e longa duração. Eu costumo falar que é a zona 2, tá? Para os meus alunos de consultoria, eu mando uma tabelinha para eles, uma escala. Eu vou ver se eu pego uma aqui e mostro para vocês, tá? Qual que é a escala, como que é essa escala de treinamento aeróbio que eu utilizo. E aí eu mostro para vocês, deixo vocês printarem, não tem problema com isso. Mas essa é a ideia, tá? Então ficar numa baixa intensidade e longa duração, beleza? Mas pode fazer sim, não tem problema, tá? A outra pergunta, qual que foi? O que você acha de exercícios isométricos? Substitui os aparelhos na academia? Lu, acho que não vai substituir. Eu gosto sim de exercícios isométricos, tá? Na verdade eu utilizo muito, principalmente para trabalhar a conexão entre a mente e o músculo dos meus alunos. Então, o aluno às vezes está com dificuldade, eu realmente peço eles para segurar uma puxada, né? Ou seja, acionar aquela musculatura estabilizadora de maneira isométrica, mostro para eles qual que é a musculatura alvo do treino e aí eu falo com eles para fazer a execução, né? A concêntrica e a excêntrica. Então eu gosto sim de exercícios isométricos, pensando também que a ação isométrica ela é a ação com a segunda maior taxa de produção de força, né? A gente consegue produzir mais força numa ação excêntrica e, em segundo lugar, numa ação isométrica. E às vezes eu utilizo até como intensificação do treino, né? O indivíduo fez, por exemplo, 10, 15, 20, 30 repetições, não aguenta fazer mais nada, mas ele aguenta segurar. E aí ele segura, às vezes, no ponto de maior torque ou no ponto de menor torque. Aí vai diferir o objetivo do treino. Se eu peço para ele segurar no ponto de maior torque, eu quero realmente fadigar.
Quando eu peço o indivíduo para segurar isométrico no ponto de menor torque, né, que seria o ponto zero, eu quero que ele fadigue, mas não naquela ação ali, talvez. Então ele descansa ali, porque ele está com um braço de alavanca menor. Então ele vai descansar, mas ele não vai descansar de forma passiva. E ele vai continuar fazendo as reps, né, de maneira dinâmica. Então eu gosto sim de utilizar as ações isométricas. Beleza? Moçada, só interrompendo aqui, queria falar para vocês, convida a galera aí no aviãozinho, estamos com 13 participantes online. Renatão, da Nomos Consultoria, muito obrigado, você está prestigiando a minha live aí, tá? Vou falar para a galera que na quinta-feira, moçada, eu vou fazer uma live pelo perfil da Nomos Consultoria, tá? Vai ser uma live sobre treino de força e flexibilidade, tá? Então, e a live vai acontecer às 9 horas da noite, tá? Lá no perfil da Nomos Consultoria. Então, eu vou pedir para o Renato, faz um comentário aqui com o nome do perfil da Nomos, né? É @Nomos Consultoria, se eu não me engano, tudo junto. Tá? Vocês estão vendo aí o Renatão falando. Então vamos falar aí sobre flexibilidade e hipertrofia, né? Valências concorrentes ou complementares, que às vezes existe muito esse pensamento, né? Se a flexibilidade atrapalha a hipertrofia, ajuda, enfim. Então vou deixar aí a pulga atrás da orelha em vocês, para que vocês assistam a live lá minha com o Renato Coelho no perfil da Nomos Consultoria. Beleza? Então, moçada, voltando lá, eu gosto sim de fazer esses exercícios isométricos, tá? E aí, eu entro também numa outra abordagem, né? Que seria a escolha dos exercícios, tá? Então, eu penso o seguinte, já que a gente escolheu a divisão do treino, né? Ou seja, eu vou trabalhar split ou vou trabalhar full body? Eu vou ter que escolher os exercícios, tá? E aí, qual que é a ideia de escolha? Porque não pode ser simplesmente aleatória. Eu não posso chegar na academia ou pensar, vou colocar esse aqui. Ou seja, tirar um exercício do sovaco e jogar na ficha do aluno, né? Não é isso. Então, eu tenho que pensar, né? Qual é o exercício que eu vou utilizar, qual a ordem que eu vou utilizar, porque lógico que tem diferença, né? Pensamos o seguinte, eu vou começar a fazer um exercício de braço e depois eu vou para outro de braço, membro superior, membro superior, membro superior, depois eu vou para membro inferior e termino com tronco, porque essa é uma prescrição clássica, né? A galera gosta muito de fazer o contrário, membro inferior, membro superior e tronco. Pensando em tronco abdominal normalmente, né? Então, o que eu tenho que fazer? Então, depois que eu escolho o treino dividido ou o treino full body, eu vou escolher qual que vai ser a ordem. E aí, o que eu falo com meus alunos, né, com os meus alunos da mentoria, é o seguinte, analisa o que você quer, né? E aí você vai escolher, por exemplo, se a ideia é eu trabalhar grandes grupamentos musculares, lógico, vamos começar por grandes grupamentos, pensando em demanda metabólica, né? Se a ideia é eu trabalhar, por exemplo, um déficit daquele aluno, porque tem aluno que tem dificuldade, por exemplo, ou fraqueza, tá? Em um determinado grupamento. E aí eu quero que ele trabalhe esse grupamento com, não vou falar com maior carga, né, ou maior intensidade no sentido de carga, mas de uma maneira mais concentrada. Se eu coloco esse exercício no início do treino, o indivíduo vai estar muito mais concentrado, muito mais bem disposto, eu espero, para executar esse exercício no início do treino do que deixar esse exercício, por exemplo, para ser executado no final, pensando que é um exercício chave para ele, né? Então eu tenho que levar essa consideração. Por isso que eu não vejo que a prescrição, ela não é uma receita de bolo, né? E no meu curso do sábado, eu vou abordar exatamente isso com os participantes, né? Vou mostrar para eles, para vocês que vão participar, como defender aquela prescrição sua ali. Porque muitas vezes nós vamos pegar algumas prescrições que vai ficar meio com cara de monstro,
né? Nós estamos, por exemplo, trabalhando aí um volume muito alto, por exemplo, de isquios tibiais, em detrimento ao estímulo para quadríceps, né? Que seria a musculatura antagonista. Entretanto, se eu for pegar o aluno, é um aluno que não tem isquio, eu não estou falando de fisiculturista. É um aluno que realmente não treina isquio, o isquio dele não tem força e talvez ele sinta dor no joelho por causa de uma fraqueza de isquiotibiais. E aí eu tenho que realmente dar uma prioridade para o isquio. E aí o que eu faço? Eu coloco, por exemplo, 3, 4 exercícios de isquio e 2 de quadríceps, né? Pode parecer meio distante, pô, mas o quadríceps é muito maior. É muito maior. Só que eu tenho que equalizar, equilibrar essas forças aí para proteger aquela articulação ali, que normalmente é o joelho, né? Claro que pode ser o quadril também, mas normalmente é o joelho, tá? Que fica numa condição mais susceptível em relação a desequilíbrio muscular, tá? Então, nós temos que pensar nessa estruturação do treino dessa maneira. E eu nem entro ainda em escolha dos exercícios, né? Eu vou escolher primeiro quais os grupos que eu vou trabalhar. Então, primeiro eu escolho o grupamento muscular e depois eu faço essa escolha dos exercícios, tá? E aí sim eu vou avaliar, às vezes, a disposição do exercício na academia, vou analisar acionamento muscular, ou seja, para que eu quero aquele exercício, né? Então, lá no grupo G-Form, nós estamos fazendo agora um estudo, né? Com eletromiografia e percepção de dor no pós-exercício. E os meninos viram lá que, por exemplo, 10 séries de supino, as 4 primeiras séries, aí eu não sei se o Matheus tá online ainda, né? Ou se o Claudino tá, mas enfim, as 4 primeiras séries, os praticantes relataram que estavam sentindo dor no deltoide anterior e não no peitoral. Ou seja, de 10 séries, olha para você ver, muitas vezes a série que a gente prescreve no supino, ela só tem 4 ou 3. A gente prescreve série de 3 ou 4. E aí o indivíduo, muitas vezes, ele fadiga por dor no deltoide anterior e não no peitoral. Tá? Então, quando a gente começa a acionar o peitoral dele, a gente troca o exercício e joga um outro. E às vezes no outro ele vai ter um acionamento ainda de deltoide, né? Então a gente tem que pensar nessa estruturação do treino aí, na escolha dos exercícios dessa maneira, tá? De uma maneira muito criteriosa. Por isso que eu sempre falo que a prescrição de treino, ela é uma arte. Eu, particularmente, gosto muito dessa prescrição transitória, né? Onde eu transito pelos grupamentos musculares muscular, depois se eu for treinar, se eu tiver nessa divisão de treino que eu falei para vocês, de membros anteriores, né, músculos anteriores, eu penso aí, peitoral, por exemplo, deltoide anterior, bíceps, abdômen, quadríceps, ou o contrário, né, se tiver tudo no mesmo treino, quadríceps, aí peitoral, deltoide, ou seja, vou fazendo essa composição aí de forma que um exercício ele vai meio que se somando ao próximo para que no final do treino eu tenha um volume satisfatório daquele treino, tá? Então eu gosto muito dessa estruturação de treino, tá? E isso não impede também que outras formas sejam utilizadas, né? Eu penso, por exemplo, em deltoide anterior, depois eu já vou para deltoide posterior. Por quê? Porque a musculatura antagonista àquela que foi trabalhada e depois eu faço, por exemplo, deltoide médio e vou escolhendo os exercícios da forma com que eu quero ali, mas sempre tendo um embasamento científico por detrás disso, né? Por trás dessa escolha, tá? Tranquilo, moçada? Boa noite, Andréia. Muito obrigado por você estar prestigiando a live aí. Luan, Pedro, Júlio, Fred, Carlos, Léo, Breno, Douglas. Valeu demais, moçada. Muito obrigado por vocês estarem prestigiando a live. Clica aí no aviãozinho. Vamos convidar mais pessoas
para assistir a live e lembrá-los que no próximo sábado, né, no sábado do dia 12, eu vou dar um curso sobre prescrição do treino, tá? Então, como, né, fazer uma prescrição eficiente e segura para qualquer público, tá joia? Então, realmente, eu vou ensinar vocês, né, aos participantes, como que eu faço essa prescrição com embasamento científico. Então, sim, vou apresentar alguns artigos que falaram sobre essa divisão do treino. E é lógico, botá-los para pensar e para prescrever, tá? Nesse curso, muita gente está me perguntando, tá? Eu vou disponibilizar, sim, o material didático. Eu vou disponibilizar a planilha de treino, uma lista de exercícios com mais de 250 exercícios, o certificado de participação e vou sortear uma mentoria, tá? Uma mentoria no valor de R$750. Então, na mentoria, eu vou acompanhar esse aluno nas prescrições dele, tá? Durante 3 meses, tá? Então, são aí 2 encontros cada mês, onde eu faço uma análise e aí sim eu ensino o aluno a fazer essa prescrição no Excel, a fazer o controle da carga de treino, o controle da periodização, e isso de uma maneira bem individualizada, tá? Então, entre os participantes os participantes vão concorrer a essa mentoria, beleza? O curso acontece de 8 a meio-dia e tem muita gente perguntando, vai ficar gravado? Não, não vai ficar gravado o curso, tá? A chance de fazer o curso é essa, no próximo sábado. Não sei quando eu vou oferecer esse curso de novo, tá? Eu já tenho alguns cursos agendados, eu e o Douglas estamos pensando num curso já para outubro, novembro, tá? Então, não sei quando que eu vou repetir esse curso. Pois é, Jussara, acabei de falar, não vou gravar, tá? Não vou gravar mesmo. Então, quem tiver interesse e disponibilidade, tenta participar nesse sábado, tá? Porque vai ser realmente uma oportunidade meio que única aí. Não sei quando que vai acontecer de novo. Beleza? Moçada, vai mandando as perguntas aí que na medida do possível eu vou respondendo aqui para vocês. Beleza? Vou ver agora se eu mostro para vocês aqui qual que é a escala que eu utilizo para os meus alunos da consultoria, tá? Para o treino aeróbio. Vou mostrar, na verdade, as duas, moçada. Então aqui, ó. Essa aqui é uma. Galera, vou mostrar aqui as escalas de zona de treinamento, tá? Então fique esperto para vocês printarem a tela. Depois vocês me marquem lá, né, no print de vocês, publiquem isso aí, me marca, tá? E convida a galera no aviãozinho aqui para printar também, beleza? Então, olha aí, ó. Essa aí, ó, printa aí. Escalas de zona de treinamento, ó. Então eu vou dar um zoom e eu vou explicar para vocês como que funciona a escala, beleza? Então aqui, ó. Você está dando para ver, ó. Zona 1, muito leve. Zona 2, leve. Zona 3, moderada. Zona 4, intensa. E zona 5, máxima. Isso aí é em relação à frequência cardíaca, viu, moçada? Então tá lá, ó, muito leve de 50 a 60. Leve de 60 a 70. Moderada 70 a 80. Intensa e máxima. Vejam só do lado de cá, na parte dos descritores. Moçada, eu vou printar de novo, Joãozinho. Eu vou dar um zoom, vou afastar aqui para você printar. Quem está entrando agora vai ter a chance de printar também, ó. Essa aí, moçada, é a escala que eu utilizo com meus alunos para o treinamento aeróbio, ó. Então vejam só, para queima de gordura, galera que está com dúvida, zona 2, moçada, aqui, ó. Melhora da capacidade aeróbica e aumenta a queima de gordura. Olha lá, ó. De 60% a 70% da frequência cardíaca. Tá? Na zona 3, que é a verde, eu tenho um aumento da capacidade aeróbica. Mas percebam que eu não tenho, né, um aumento na queima de gordura. Ou seja, atualmente, vou dar o zoom aqui para que vocês possam printar, moçada. Então presta atenção aí, ó. Printa agora, ó.
Beleza, vou voltar aqui para mim. Então, moçada, nessa zona 2 é onde acontece a maior queima, tá? Que a gente chama de Fat Max, né? Ou seja, é onde o meu metabolismo aeróbio ele tá no máximo. E é interessante que eu fique ali pelo maior tempo possível, tá? Então, sempre eu falo isso com meus alunos, eu mando, vocês viram, eu mando essa escala aqui para eles, aí eu explico os descritores, né? Explico a frequência, aí, claro, eu faço o cálculo para eles, tá? De quanto que é a frequência deles, alguns treinam com monitor. Para aqueles que não treinam, eu utilizo a descrição, muito leve, moderada, tá? Ou vocês podem utilizar também a escala de Borg, tá? Aquela escala de percepção do esforço de Borg, tá? Aí tem a de 6 a 20 e tem a de 0 a 10. Fica a critério de vocês, tá? Então eu apresento isso para os meus alunos de consultoria, personal, e falo com eles para onde que eles têm que ficar. E eu tenho tido alguns resultados muito bons com essa ideia. Então sim, eu falo com meus alunos, né, para fazer aeróbio todos os dias, ou o maior número de vezes que conseguir, sempre nessa zona 2 de treinamento, tá? E aí vocês podem estar com dúvida também com relação à escala de treino de força, de treino de hipertrofia. Vou mostrar aqui para vocês também qual é a escala que eu utilizo, que é a escala Omni, de percepção de esforço de 0 a 10, tá? Então, mais uma vez, fiquem espertos aí, clica aí no aviãozinho, convida a galera, tá? Que eu vou mostrar aqui. Nicolas, bom você ter entrado, cara. Eu vou voltar na zona 2, na zona de treinamento aeróbio. O Nicolas, moçada, esse cara que entrou aí agora, ó, Nicolas Chaves Nascimento, um abração, Nicolas. O Nicolas, ele é treinador de corrida, fantástico, sabe? Já fez treino no Comitê Olímpico Brasileiro, né, no COB, e esse é um curso que tem 420 horas, é o mesmo que um mestrado, e o Nicolas saca muito sobre treino aeróbio. Então eu vou falar aqui de novo, aproveitar que ele entrou aí. E moçada, eu vou mostrar para vocês aqui a escala de percepção de esforço para o treinamento de força. É essa aí que eu utilizo, ó. Tá? É essa escala aí que eu utilizo. Então tá vendo? Extremamente fácil, lá no 0. Aí vocês podem ver que ele sempre pula 1, ó. Pula aqui o 1, vai pro 2. O 2 é fácil. 3, 4, um pouco fácil. 5, 6, um pouco difícil. 7, 8, vai pro difícil. Beleza? Então é essa escala aí que eu utilizo com os meus alunos. Por quê? Eu não utilizo a prescrição baseada em percentual de repetições máximas, tá? Então eu utilizo a PSE. Então eu falo com eles o seguinte: olha, você vai escolher um peso para mim que você considera um pouco fácil, né? Então lógico que eles vão fazer algum número de reps, com o passar do tempo vai ficar difícil, óbvio, mas no início é um pouco fácil, tá? E aí eu nem fico muito preso a essa descrição, vou mostrar de novo, moçada. Então quem não printou, Luma entrou aí agora, ó. Presta atenção, vou printar, vou mostrar de novo. Então printa aí, ó. Aí, ó. Então eu não me atenho a essa descrição aqui, ó. Resistência, hipertrofia e força, tá? Por quê? Porque às vezes eu vou falar com o indivíduo para fazer uma percepção 6, vou jogar ele lá, eu vou utilizar um método de treino, né? Que eu quero hipertrofia, né? Ou que eu quero, por exemplo, 4, um pouco fácil, estaria dentro da zona de resistência, mas eu quero hipertrofia, eu vou hipertrofiar fibras do tipo 1, é minha ideia, tá? Então eu trabalho com essa ferramenta. Eu vejo que é muito pouco prático a mensuração da carga do percentual de 1RM. E aí muitos alunos às vezes me perguntam: professor, eu posso utilizar a escala de O'Connell, por exemplo, né? O'Connell,
para fazer uma estimativa da força máxima? Pode utilizar. Contudo, o que eu vejo dessas fórmulas de predição de força máxima, tem até aplicativo. Quem tiver interesse, baixa aí o aplicativo, chama 1RM. Vai lá na sua loja de aplicativo, né? Joga lá 1RM. O aplicativo ele vem com as fórmulas, tudo embasado, facilita bastante quem quer trabalhar com percentual de 1RM, tá? Mas eu vejo o seguinte, quanto mais longe de 1RM você fica, por exemplo, você chutou um peso e pediu para o praticante fazer 15 reps, 20 reps. Quanto mais longe ele ficar de um rep, por exemplo, mais falha você vai ter, tá? Então a fórmula, por exemplo, essa fórmula de O'Connor, ela tem uma relação mais próxima quando você pede, por exemplo, até 10 reps. Passou disso, vai ter que aumentar a carga para voltar para 10 reps. Então quanto mais longe você ficar, né, da força máxima ali, mais falha, né, você vai ter. Tranquilo? Ô Nicolas, dá um oi se você estiver aí na live. Vou mostrar aqui de novo a escala de zona de treinamento aeróbio, tá? Que eu utilizo, tá? Isso para o treinamento aeróbio dos meus alunos. Lembrando, moçada, que a maioria dos meus alunos, eles querem diminuição do percentual de gordura, tá? Eles nem querem tanto o aumento da capacidade aeróbia, tá? Por isso que eu falo tanto com eles para ficar na zona 2, beleza? Então, para o Nicolas, que mexe muito com treinamento aeróbio, né? É essa aqui, ó, Nicolas, a escala de zonas de treino que eu utilizo. Quem não printou, moçada, quem entrou depois, Luma, Kátia, Matheus, essa aí, ó. Então, reparem lá, ó. Zona 2, leve de 60% a 70% da frequência cardíaca, melhora da capacidade aeróbia e aumento da queima de gordura. Então, é essa escala aí, ó. Quem não printou, pode printar. Aí, moçada. Beleza. Então, galera, eu utilizo isso aí para fazer com que os alunos tenham, né, uma maximização dessa queima de gordura, beleza? Então é o seguinte, depois que eu fiz a escolha, na verdade, dos grupamentos musculares, né, para minha prescrição, aí eu vou escolher os exercícios baseado nessa estruturação que eu quero, né? E aí, lógico, lá no meu curso eu vou ter um pouco mais de tempo, né, para falar sobre isso. Quer trabalhar agonista, antagonista, eu quero agrupar por articulação, eu quero trabalhar alternado por segmento. Isso tudo vocês vão ter que deve ser levado em consideração na hora da prescrição do treino, beleza? E aí então, depois de eu ter feito a escolha lá baseado, né, no que eu quero trabalhar, eu quero trabalhar mais multiarticular, depois mono primeiro. Então todos esses critérios aí vai determinar a escolha dos exercícios de vocês, beleza? Passou disso, eu vou fazer a prescrição das variáveis, né? Aí eu vou prescrever, eu quero começar com 2 séries, 3 séries, 4 séries, 5 séries, 10 séries, número de reps, duração das ações musculares, eu vou fazer 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 2 para 2, pensando em concêntrica e excêntrica, tá? Nem tanto em ação isométrica. Normalmente, não é porque eu não, como eu já falei aqui na live, não sei se quem entrou depois pode não ter pego, não é que eu desmereça a ação isométrica não, pelo contrário. É uma ação que eu acho que vale muito a pena trabalhar com ela, né? O Max, eu acho que o Max não tá na live, né? Mas o Max fica me zoando muitas vezes quando a gente treina junto. O Max é W Max Nutri. É um cara fera na nutrição, educador físico, já foi campeão do overall. Então, algumas vezes eu treino com ele. Ele falou assim, pô, Bruno, eu adoro uma ação isométrica. Eu gosto mesmo, tá? Então não é desmerecendo, não. Muitas vezes eu só não prescrevo ela com duração. Eu prescrevo pausa isométrica funcional, isometria funcional, eu prescrevo fora, tá? Então aí eu escolho qual que vai ser a duração das ações musculares que eu quero, né? O tempo delas e a faixa de treino. Aí eu falo faixa de reps mesmo, tá? E normalmente, moçada,
eu trabalho com faixas de repetição, tá? E aí, o que eu falo é o seguinte, só cumprimentar aí a Francisca, acabou de entrar, Jennifer, bom ter você na live, Jennifer, muito bom, viu? A Jennifer é um exemplo, é uma aluna minha, que eu sempre, às vezes, me orgulho de falar isso, né? Porque ela tinha uma dificuldade muito grande na musculação e saiu depois da disciplina sabendo musculação, então me orgulho demais, né, disso aí. Parabéns, Jennifer, pela persistência, pela perseverança aí em aprender musculação, né? Você sempre teve uma dificuldade e conseguiu, mandou muito bem na musculação, tá? E no próximo sábado, para quem não ouviu, chegou depois, sábado agora, dia 12, vai ter o curso, viu, Jennifer? De prescrição de treino, tá? Então vou falar sobre prescrição do treino, controle do treino, e vai ser muito legal, porque eu vou disponibilizar uma planilha de treino, um e-book, uma lista de exercícios com mais de 250 exercícios e vou sortear uma mentoria comigo no valor de R$750, tá? Onde eu vou acompanhar prescrições do sorteado, né, do ganhador, durante 3 meses. Beleza? Então, moçada, como eu estava falando, eu sempre prescrevo faixas de repetição. Então eu não determino 12 reps, por exemplo. Por que eu não faço isso? Porque o aluno, quando ele está iniciando, ele fica muito condicionado àquela repetição que eu fixei, né? Por exemplo, 12 reps. O aluno fala assim, deu 12, ele conseguia fazer 20, mas ele para na 12, né? E isso não... O que acontece com esses números, né? Ninguém vê a prescrição de 11. A prescrição ela é de 10 ou ela é de 12. Ou ela é de 12 ou ela é de 15. O que aconteceu com o 13 e o 14, né? Não existe. Então eu sempre prescrevo faixas de treino. E aí, quanto mais iniciante, maior é a faixa. Então, por exemplo, para um aluno que está iniciando agora, como ele não tem muita noção do que é a fadiga, eu falo com ele assim, olha, você pode fadigar de 20 a 30 reps, né? Aí ele vai ter 11 repetições para fadigar, né? Então eu falo, olha, você vai ter de 20 a 30 reps para fadigar. Quando o aluno ele vai ficando mais treinado, eu vou diminuindo. Aí eu dou para ele, por exemplo, 8 reps. Então ele tem que fazer de 20 a 28, né? Ou de 20 a 27, que vão dar 8, né? E com o passar do tempo eu vou diminuindo ainda mais essa faixa. Quando o indivíduo está muito treinado, o que eu faço ou é prescrever uma faixa muito pequena, ou então eu meto série máxima. Por quê? O músculo não conta. Entendeu? Então, deu 30, beleza. Deu 20, beleza. Deu 17, bom também. Deu 11, beleza. Então eu não preocupo com isso, tá? Então eu prescrevo no máximo. Beleza? Mas isso são estratégias que nós temos que ter como professores, tá? Vou dar uma olhada aqui. Obrigado, Jennifer. Gustavão, boa, Gustavo. Moçada, no sábado eu vou dar uma aula falando sobre pump muscular. Sábado não, domingo, né, Gustavo? Domingo, depois me manda, coloca aí o horário, Gustavão. Qual que vai ser o horário no domingo? E vai ser esse vai ser, e responde também, Gustavo, se vai ser pelo perfil do grupo GCAM, né? Ou se vai ser no meu perfil. Mas eu vou falar no domingo sobre pump muscular. Isso é mito, é fake, é fato ou é fake? Né? O pump muscular é fato ou é fake para hipertrofia? Então, no domingo, às 8 horas, eu vou bater esse papo com vocês, tá? Pelo Zoom, então. Bom, Gustavão, aí a gente disponibiliza o link, vamos mantendo contato, moçada, tá? Então eu vou disponibilizar aí na minha página, sigam lá o perfil do treinador Gustavo Botelho, o perfil GCAM também. Gustavão, bota o perfil da GCAM aí embaixo, por favor, pra galera seguir, tá? Aí, ó, é o underline GCAM, @_GCAM, tá aqui, ó, o Gustavo acabou de colocar. Então sigam lá o perfil @_GCAM
E por lá vocês vão ter acesso à aula que vai acontecer no domingo, às 8 horas da noite comigo, falando sobre pump muscular. Isso é fato ou é fake para hipertrofia? Beleza? Então, moçada, eu estava falando sobre as faixas de treinamento, né? Então eu sempre prescrevo sobre faixas de treinamento, tá? E quando o aluno é avançado, eu jogo para as repetições máximas. E aí vocês podem estar se perguntando, e quando você utiliza método? Não tenho dessa. De quando eu utilizo o método. Eu penso sempre em queimar os meus cartuchos primeiro, antes de colocar alguns métodos. Eu me sinto muito confortável, na verdade, galera, para trabalhar com métodos com os meus alunos de personal, tá? Quando é meu aluno de personal, seja treinamento presencial ou treinamento ao vivo, né? Nesse modelo que a gente tá acontecendo agora. Então eu faço uma videochamada e eu acompanho o treino do aluno por meio de uma videochamada. Aí eu me sinto um pouco mais confortável para prescrever alguns métodos de intensificação da carga de treinamento, tá? Com alunos meus da consultoria, eu tenho que ter já um conhecimento se ele consegue executar aquele método com eficiência, porque não adianta nada também eu sair sapecando, tirando do sovaco, método, faz um rest pause, faz um GVT, faz um SST, o cara não vai dar conta, na verdade ele nem sabe, né? Então tem que explicar primeiro, tem um processo de ensino-aprendizagem disso aí. Eu não posso simplesmente, a fim de deixar o treinamento intenso, sair sapecando o método à torta e à direita. Não é essa a ideia, né? Então eu vou gradativamente introduzindo os métodos. E aí normalmente o que eu faço é trabalhar com um método na consultoria, né? Depois que eu vejo que o aluno está tendo uma resposta boa e tudo, aí eu coloco um método só. Depois eu vou e coloco 2 métodos, eu mantenho um e adiciono um outro, né? Então, por exemplo, eu trabalho, um exemplo, com pirâmide decrescente. Aí eu vou e fica muito fácil dele entender a pirâmide decrescente e depois ele entender o drop, por exemplo, né? Porque o drop nada mais é do que uma pirâmide dentro da série, né? E não intersérie, mas intrasérie. Então fica mais fácil. Tá? E aí eu vou trabalhando desse jeito. Pirâmide, drop, às vezes eu coloco um rest pause, se eu for trabalhando muito com pausa ou com aluno, então varia, tá? Mas é sempre levar isso em consideração, não ficar atacando o método à torta e à direita e muito cuidado com essas prescrições, sabe? Eu tava vendo hoje algumas, essas pérolas aí que a gente vê na internet, né? Professor prescrevendo, por exemplo, rotação interna, né? Rotação interna e externa, com halteres, né? Então o aluno chega lá na academia e fica fazendo isso aqui com o halter, ó. Tá? Vocês já devem ter visto isso. Espero que ninguém tenha prescrito, né? Mas visto, vocês já devem ter visto. Pensa o seguinte, moçada. Eu tenho a resistência que tá para onde? O sentido da resistência tá para baixo. O movimento tá para onde? Tá para dentro. Então, o indivíduo ele não tá fazendo, ele não tá trabalhando manguito rotador. Ele tá trabalhando bíceps e isometria. E eu vejo isso muito em academia, tá? Não é pouco, é muito, tá? Então, sempre pensar no sentido da resistência, analisar, por exemplo, posicionamento das articulações. Então eu vejo que o personal trainer, o professor de academia, ele tem que ter um olho também treinado. Isso é muito crítico, sabe? O tanto de gente que eu vejo, por exemplo, compensando, né? Porque a partir do momento que eu não tenho uma ancoragem do segmento proximal, da porção proximal do músculo, eu vou ter isso aqui, ó. Então se eu puxo numa puxada onde o meu ombro não está estabilizado, meu ombro vai sair do lugar. Ou ele vai fazer slide, né? Anterior. E aí eu vejo a galera fazendo isso aqui toda hora. Ou seja, não tá trabalhando dorsal como deveria, né? Mas isso por causa de quê? Muitas vezes é por causa da utilização de carga, né? O indivíduo ele não consegue nem estabilizar
a musculatura com a carga que ele está colocando. O que dirá trabalhar a musculatura-alvo. E aí o indivíduo sai, por exemplo, do treino de costas sentindo bíceps. Isso a gente tem até artigo que mostra, né? O indivíduo saiu do treino de costas sentindo bíceps. Por quê? Porque treinou bíceps, não treinou costas. Então, o treino de costas, né, tem que ser um treino voltado para as costas. E aí toda a prescrição tem que ser direcionada para aquele grupamento muscular ali. E eu falei para vocês, se o músculo não conta rep, ele não conta série também. Então, muitas vezes, eu vou trabalhar, por exemplo, num exercício, eu vou utilizar 6 séries, 8 séries, 10 séries. Para quê? Para ter ativação da musculatura-alvo do treinamento. Isso não é problema. A galera ficou condicionada a fazer prescrições de 3 ou de 4. Muitas vezes, eu prescrevo uma série de 50. Mas às vezes está no final do treino. Ou seja, o indivíduo ele já está morto, do peitoral já está muito fadigado, foi acionado. Por quê? Porque a forma com que eu estruturei o treino do indivíduo fez com que ele chegasse nos exercícios finais de peitoral já realmente com o peitoral fadigado. E aí eu falo assim, ó, 50 reps, uma série. Aí fala, pô, professor, mas 50 reps não vai estar trabalhando resistência? Moçada, pensa, não é só fibra do tipo 2 que hipertrofia, fibra do tipo 1 também vai hipertrofiar. E eu estou pensando em quê? Em fadiga, né? Então é essa a ideia. Muito técnico o treino de costas. Bom, Varley, eu penso que qualquer treino ele tem que ser baseado na técnica, cara. Sabe? Eu tenho alguns exercícios, e é bom isso. Moçada, guarda isso aí que eu vou falar. Alguns exercícios, eles devem ser treinados com carga, né? Mas são exercícios da escola basista. Ou seja, um agachamento, uma puxada, um supino, que são exercícios que tem, né, um acionamento, trabalha com grandes grupamentos musculares, aí sim eu tenho que trabalhar com um pouco mais de carga. Agora, por exemplo, a abdução lateral, né? Abdução de ombros, trabalhar com muita carga, extensão de joelhos, crucifixo. Putz, crucifixo eu acho terrível. É só a gente pensar na biomecânica do exercício, sabe? Pensa lá, se a gente for lembrar da biomecânica, né? Eu tenho uma alavanca aqui, uma alavanca interfixa, né? Eu tenho o ponto interpotente, eu tenho o ponto fixo, eu tenho o peitoral que está inserido aqui e tenho a resistência que está lá na mão. Olha o tamanho do braço de resistência, que é a distância do ponto de aplicação da resistência na mão até o ponto fixo, que é a articulação do ombro. E esse é o braço de resistência. E o braço de força? O braço de força é a distância do ponto de aplicação da força, ou seja, a inserção do peitoral no úmero, até o ombro. Eu tenho um braço de força pequenininho e um braço de resistência gigantesco. Vocês acham que eu vou conseguir operar com muita carga nesse exercício? Se eu operar com muita carga, eu estou colocando a minha articulação do ombro numa situação muito estressante e de uma insegurança muito grande. Tá? Então eu vou ter que exigir muito do meu peitoral, do meu bíceps, para manter isso aqui, do meu deltoide anterior, né? Para manter esse posicionamento e ainda fazer uma adução horizontal de ombros. Então, é pensar, né? Como meu orientador do doutorado, grande Jonato, um abraço, Jonatão, costuma falar, trabalhar um encéfalo, moçada. Bota o encéfalo para trabalhar, para conseguir fazer os exercícios. Beleza? É essa que é a ideia. Tranquilo? Moçada, tá chegando aí em 1 hora de live, tá? Nós tivemos muitos participantes, né? Próximo curso de biomecânica aplicada à musculação. Quando? Coloco aí a interrogação, Railson. Quando será? Tá? Vamos ver. São cenas dos próximos capítulos. Mas, moçada, muito obrigado, tá? Pela participação de vocês. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí com as dúvidas de vocês, né? Às vezes até ter causado um pouco mais de incerteza sobre essa prescrição. E também para vocês valorizarem o trabalho de vocês.
Não é fácil fazer uma prescrição que gere resultado de forma eficaz e segura. Fazer uma prescrição à torta à direita, isso aí é fácil. Agora, fazer uma prescrição de forma eficaz e segura e que dê resultados, né? Claro, isso é eficiência. Aí sim é diferente, tá? Aí é um serviço diferenciado, beleza? Então, muito obrigado pela participação de todos, tá? Lembrando aí dos eventos da semana, uma semana conturbada, né, moçada? Live na próxima quinta-feira, às 9 horas, pelo perfil da Nomus Consultoria, tá? Então, Nomus Consultoria, N-O-M-U-S Consultoria, Nomus Consultoria. Vou fazer uma live lá falando sobre flexibilidade e hipertrofia, né? São valências que se completam ou disputam, né? Entre si. E no sábado vai ter o meu curso sobre prescrição do treinamento. Como prescrever um treino de forma eficaz e segura. Moçada, o curso está num valor promocional que tá praticamente dado, tá? Então, R$ 49,99 o curso. O curso vai acontecer no próximo sábado, de 8 ao meio-dia, tá? Repetindo, vou oferecer uma planilha de treino, uma lista de exercícios com mais de 250 exercícios, o material didático, o e-book e o sorteio de uma mentoria comigo no valor de R$ 750, tá? O curso não vai ficar gravado, galera. Não vai ficar gravado. Também não sei quando vai acontecer de novo. Então, quem quiser participar, tem que fazer agora, beleza? E no domingo, às 8 horas da noite, vou fazer uma live, né? Aí vai ser pelo Zoom, tá joia? Vou divulgar aí no meu perfil, mas vou falar sobre o pump muscular. É fato ou é fake para hipertrofia? Beleza? Galera, no mais é isso. Realmente espero que eu possa ter contribuído um pouquinho aí com a dúvida de vocês. Tá joia? Quem tiver ainda alguma dúvida, pode mandar no direct. Para mim é sempre um prazer poder atendê-los, contribuir com a formação de vocês, né? Então, é isso. Beleza? Um grande abraço. Printa a tela aí, moçada. Quem gostou, me marca lá que eu vou repostando e é assim que a gente cresce junto. Beleza? Um grande abraço. Fica com Deus. Boa noite.